Que sentimentos estão guiando o seu desejo de ser mãe? A sua vontade e experiência de estar mãe nesse momento? Olá, amigos. Eu sou Ana Paula Ribeiro, educadora, psicanalista e escritora. E o meu papel aqui é ajudar você a entender e se relacionar melhor com seu filho. Existe hoje em dia ainda um conceito, ideias estigmatizadas sobre a complexidade do que é ser mãe. Nós, mulheres, ao longo da história, dentro de um processo histórico e cultural, sempre fomos muito cobradas diante desse papel, dessa missão. E a gente percebe que existiam famílias numerosas. As mulheres, elas eram convidadas a casar, a partir desse momento, cuidar do marido, das demandas do lar e sem o direito de opinar a respeito, em sua grande maioria, elas passavam a ter vários filhos. Em todo esse processo, muitas vezes a mulher nem parava para pensar em si mesma, ou reprimiam desejos de crescimento intelectual, de ter um tempo para si. Mas hoje em dia isso mudou. Quando a Margaret Sanger ela levantou a bandeira e defendeu o direito da mulher ter acesso a um processo que lhe desse a liberdade de evitar filhos, de decidir quando ter filhos, ela, a partir daquele momento, nos trouxe uma grande contribuição para o momento que estamos vivendo atualmente. Então, quando em 1961 a pílula anticoncepcional chegou às farmácias, foi um momento de libertação, uma carta de alforria para que a mulher pudesse se libertar e decidir um pouco mais sobre os seus direitos e deveres dentro da família. E que esses direitos e deveres não se limitavam apenas a cuidar do lar, a se doar àquela família, a cuidar dos filhos. Porque nós também temos vontades próprias, nós também temos desejos de irmos em busca de uma autorrealização profissional. E assim se deu. Naquela época, antes da pílula anticoncepcional, o meio religioso ele atuava muito fortemente nesse processo e qualquer método contraceptivo ele era considerado ilegal. A própria igreja ela fazia uma campanha muito forte em cima dessa situação. Hoje em dia, nós estamos assim num outro momento, podemos dizer assim. Nós estamos com esse poder nas mãos de decidirmos a hora que vamos ser mães, em que situação, qual o momento ideal e como queremos atuar em todo esse processo familiar. Mas a gente não pode deixar de lado a ideia, o conceito de que ainda hoje recebemos uma carga de cobrança imensa sobre o nosso desempenho como mãe, na família ou fora dela. Então, quando a mulher foi ao mercado de trabalho e ela passou a agregar mais uma jornada de trabalho à sua vida, porque ela vai em busca da sua autorrealização, mas quando ela volta para casa, ela ainda se sente, não é, na obrigação de cuidar da família e de cuidar dos filhos. E não poderia ser diferente. Porque uma vez que decidimos ser mães, uma vez que decidimos constituir uma família, esse sentimento de responsabilidade, é isso mesmo, ele tem que estar muito presente. Porque existe uma renúncia. Ou melhor, sempre existiu uma renúncia imensa de nós mulheres em relação à família e aos filhos. Não é porque hoje nós vamos em busca de uma autorrealização profissional que esse
sentimento ele deve deixar de existir. Porque essa responsabilidade ela é real. Essa renúncia, muitas vezes, ela é marcante na vida de algumas mulheres. Muitas se modificam atitudes, deixam de lado alguns vícios. Outras sofrem muito porque precisam deixar de lado sua profissão, tem que parar de trabalhar durante algum tempo para cuidar do filho. Às vezes o filho vem com necessidades especiais e aí precisa ainda mais de dedicação a esse serzinho que em algum momento nós decidimos receber no lar. A mãe, ela é vista em sociedade como um ser principal de condução dos filhos. Hoje em dia a gente percebe que os pais ganharam muito espaço nesse processo. Muitos pais têm direito agora até estar em casa por mais tempo depois que o filho nasce, para partilhar, como deve ser mesmo, esses momentos iniciais de estarmos com essa criança, esse bebê que chegou no nosso lar e está transformando a nossa vida. Só que esse desejo de receber um ser, ele exige de nós o cuidado, de antes de fazermos esse planejamento, pensarmos se estamos realmente preparados para assumir essa responsabilidade. Um novo ser significa que a gente vai tirar um pouco de nós, que a gente vai ser capaz de abrir mão de uma parte dos nossos desejos, das nossas vontades, das nossas realizações em função do outro. E vamos descobrir que esse é um momento maravilhoso em nossas vidas. Todas as vezes que um sentimento nutrido por nós, que é real em nós, nos faz ir em busca, nos faz agir em função do outro, seja ele o próximo, no trabalho, na instituição religiosa, na família como um todo, isso já é libertador, isso já é um crescimento pessoal, uma autorrealização. Mas quando esse sentimento se refere a um filho, ele se potencializa. A mulher, em função do filho, ela se transforma. E a gente percebe isso até no meio animal. Quando qualquer fêmea que ela depois do parto, depois de parir, ela se transforma e ela passa a ficar agressiva. Muitos animais escondem aquele filhote para que ele não tenha que se submeter aos perigos que a vida animal impõe. E instintivamente aquela mãe, ela se torna agressiva e não permite muitas vezes que nós seres humanos cheguemos até elas, ou então até um outro animal. Então elas protegem a cria, elas protegem aquele filhote que está ali, inseguro, indefeso. Mas depois de um tempo, que ela percebe que ele já pode se autossustentar, ela começa a expulsá-lo da vida dela, de uma forma a dizer assim, olha, eu já te dei o que poderia, agora é a tua vez de aprender com as próprias experiências. E isso é um sentimento instintivo. Imagina quando esse sentimento assume, agrega a ele o poder da razão. E aí chegamos a nós, mulheres. Além desse instinto de ser mãe, nós aliamos a ele a razão. Então, com isso, nós buscamos uma realização muito maior, porque é algo que nós fomos atrás, é algo que nós demos vazão conscientemente. E mesmo aquelas gravidez que não são planejadas, quando a gravidez não é planejada, a gente percebe que existe um conflito. Embora a situação, o momento não sejam ideais na visão de quem está grávida e não quer ter o filho,
mesmo assim, independente da atitude que aquela mulher toma, ela, em algum momento, ela vai viver conflitos. Porque o dom da vida, ser co-criadora da vida, aliada a Deus, receber essa grande missão, é algo maravilhoso. E se entregar a isso faz com que a gente cresça como ser humano. Um ser humano que está ciente de todas as suas potencialidades, que é uma fortaleza para gerar um novo ser. E ao mesmo tempo, existe tanto sentimento, existe tanta emoção. Então a mulher ainda hoje, apesar do processo histórico de libertação, ela ainda assume para si a família. E é por isso que ela é tão enaltecida, é por isso que esse papel de ser mãe é tão enaltecido em sociedade, é tão valorizado. A gente percebe que muitos homens hoje em dia já assumem esse papel junto com a mulher. Eles já assumem a família, já vão em busca de serem mais participativos nesse processo. E essa revolução, ela nos traz hoje o direito de pensarmos, de refletirmos sobre isso. Então vamos lá. Pare para pensar um pouquinho no momento em que você decidiu ser mãe, ou no momento em que você decidiu constituir uma família e esperou ter a oportunidade de ser mãe. E eu falo aqui não só das mães que geraram o filho em seu ventre. Eu falo também das mães que geraram o filho no coração. Aquelas que passaram um bom tempo buscando a realização desse sonho. E que esse sonho aconteceu através de uma outra vida que já existia, mas que carecia dos cuidados de mãe. E teve a oportunidade de fazer essa união. Um ser que já estava carente de amor, de atenção e de cuidado, com outro ser, que é a mãe, que também estava carente e que tinha um amor imenso para dar, mas que não tinha tido a oportunidade ainda de realizar isso. Então a adoção é um momento especialíssimo na vida de toda família que se dispõe a esse ato grandioso de receber em seu convívio um outro ser que não foi gerado por eles, mas que foi gerado no coração. Então, qualquer uma dessas situações nos traz a refletir nesse momento. Qual a nossa capacidade de chegarmos a conduzir um outro ser, uma outra vida? Quais são os nossos desejos e a nossa certeza diante desse sentimento? Porque vai existir aí uma renúncia. Uma renúncia que muitas mulheres não se preparam. Muitas mulheres vivem conflitos hoje por não entenderem a grandeza dessa renúncia. E isso vai desde o momento em que você decide ser mãe ou não. Desde o momento em que você se percebe grávida e vai decidir a condição dessa gravidez. Isso é algo muito sério, porque estamos tratando não de uma vida apenas. Estamos tratando de uma outra vida que já existe no nosso psiquismo, que já está ali e já nos pede cuidado, atenção e renovação. Mas você, mãe, que nesse momento sofre, que nesse momento vive conflitos imensos por conta desse papel de ser mãe, eu peço a você que pense um pouquinho e reflita que você já andou um grande percurso, que você já realizou o maior momento, que é aquele de deixar vir ao mundo
essa outra vida, esse outro ser. Ou você já realizou o grande ato de receber em sua vida esse outro ser através do coração. Mas agora é preciso que, mesmo indo ao mercado de trabalho, é preciso que, mesmo buscando sua autorrealização como mulher, que você dedique um tempo a essa outra vida. E você está preparada para isso? Você pensou nessa situação antes de decidir ser mãe? E aqui eu vou narrar uma experiência própria ainda do período em que eu atuava como arquiteta. E é uma experiência muito, muito interessante para esse debate que nós estamos tendo aqui agora, essa conversa que nós estamos tendo. Eu fazia design de interior e tinha um casal, ela era minha amiga de infância, e eles já tinham me contratado para 3 outros projetos. Cada vez que eles se mudavam, eles me chamavam e eu fazia toda a decoração e o planejamento do novo lar deles. Naquele ano não foi diferente. E aí tivemos as primeiras reuniões, e nessas primeiras reuniões geralmente nós vamos fazer uma análise do que o casal quer, do que o cliente quer. E quando eu estava fazendo essa análise, através de perguntas, eu vi que o apartamento com 3 quartos, eu perguntei como seria distribuído o mobiliário nesses 3 quartos, como eles queriam utilizar os quartos. Eles deram utilização para os 2 primeiros quartos, até porque ele já tinha um filho. E o terceiro quarto, nesse momento houve assim uma discussãozinha, nada muito sério, mas ela queria deixar o quarto sem intervenção, porque ela pensava, já sentia o desejo de ser mãe, e ele, por sua vez, demonstrava claro que esse desejo de ser pai novamente não era real para ele. Não era algo com o qual ele se identificava. E que ele queria fazer no terceiro quarto o seu escritório. E assim foi. Eu esperei um tempo, cuidei de todo o resto do apartamento, para que eles chegassem a um consenso em relação àquele terceiro quarto. E terminou que ela cedeu e eu planejei um escritório. Mas ao fazer o planejamento da estante, do mobiliário, eu fiz de uma forma que futuramente eles pudessem transformar aquilo no armário ou no trocador, fazer uma adaptação caso aquele filho realmente chegasse. Então, por ser mais velha que eles, eu conversei um pouco com ela, a ouvir em relação a esse sentimento, que era real. Eu pedi que ela tivesse paciência e aguardasse, mas que não perdesse a oportunidade de chamá-lo para conversar. E também conversei com ele, porque ele me buscou para conversar, porque ele sentiu que eu percebi as negativas dele em relação a esse sentimento da esposa. E eu também conversei com ele externou esse não desejo de ser pai novamente, e eu disse que se ele amava a esposa, que ele precisava também ouvir o coração dela, para que eles pudessem chegar a um entendimento, porque o desejo de ser mãe, quando é despertado na mulher, ele gera conflitos e é um momento que precisa ser cuidado com atenção. E eu continuei a realizar o trabalho, o apartamento ficou pronto, eles se mudaram, felizes, inauguração com pizza, como sempre. Mas após 6 meses, para minha alegria e para a alegria deles também, com certeza, ela me ligou dizendo que estava grávida e que precisaria da minha intervenção naquele terceiro quarto, para que aquele quarto se transformasse no quarto do bebê. Bem, para mim foi uma experiência maravilhosa, porque eu pude ver que essa não é uma decisão simples de ser tomada. Eu pude ver que hoje em dia esse momento precisa ser discutido em família, porque ele mexe muito com a vida do casal. É exigido muita renúncia em relação a esse novo ser que entra
porque são horários novos, é uma nova rotina, é um período sem dormir, não é? É diminuir a questão financeira, porque aí você vai ter que deslocar uma parte dos seus recursos, do recurso do casal, para atender às necessidades daquele novo ser. Mas independente de todas essas questões materiais, todas essas questões exteriores, existe uma questão interior que ela é transformadora. Porque conduzir a vida de um outro ser, mesmo diante de inúmeras renúncias, não é um papel fácil. Esse manual de instrução que todos os pais gostariam de ter, ele não existe. E por mais que a gente aqui busque se capacitar, por mais que a gente busque ler, fazer cursos para poder entender esse processo e desempenhar esse papel de mãe, de pai, da melhor forma possível, ainda assim, nós corremos o risco de atropelarmos esse processo e não obtermos o êxito que esperávamos. Então, mãe, pai, repensem se vocês ainda vão ter filhos, se vocês pretendem ter mais um filho, ou se vocês estão vivendo num conflito hoje, em família, por conta de algum filho que não está sendo condizente, que não está indo como você esperava que ele fosse, que não está caminhando de acordo com o que você acredita que seria o ideal para ele, tenha paciência. Ser mãe, ser pai, é antes de tudo agir com paciência e amor. Porque é preciso que haja uma tolerância nesse convívio. São 2, 3, 4 seres dividindo o mesmo espaço, tentando partilhar a mesma vida. Só que cada um deles tem necessidades próprias. Qualquer ser humano, para se desenvolver integralmente, ele precisa ter plena consciência do seu papel diante de cada uma dessas outras vidas com as quais ele está partilhando, né? Então, a gente vê que a importância de um lar, de uma família, ela historicamente sempre traz muito para a mulher uma carga de cobrança e de responsabilidade. E a gente pensa aqui até pelo viés religioso, que ainda é muito forte. Uma outra coisa que é muito forte é o sentimento de alguns homens em relação às mulheres. Porque se não fosse assim, não existia tanto feminicídio ainda. As mulheres não eram tão agredidas ainda e tão subjugadas aos desejos e à vontade desses homens, que muitas vezes são apenas reprodutores, outras vezes se acham superiores ainda. E esse sentimento, essa real situação, essa realidade, ela ainda é muito marcante na nossa sociedade. No mundo, nós percebemos que isto é uma realidade cruel, porque algumas mulheres ainda não têm direitos básicos de se posicionarem em família. Mas nós precisamos sempre dar um passo à frente. Porque nos posicionar, querer ter o direito de decidir sobre essa grande responsabilidade que vai acompanhar a nossa vida, que a partir do momento que você decide ser mãe, você não vive mais apenas por um coração que é o seu. Você vai viver por outro ou outros corações. A sua vida, ela se transforma de tal modo que você já não se sente só. Você já não respira apenas por si mesma. E por mais que alguns digam assim, não, mas aí você está achando que mãe é um ser superior. E eu afirmo,
Não superior no sentido de ser melhor do que o outro, mas superior no grande sentido de que ela é capaz de tirar de si para dar a esse outro. Então, por mais que hoje as famílias tenham menos filhos, por mais que hoje a mulher tenha o direito de ir ao mercado de trabalho, é importante que a gente entenda que ela vai fazer mais uma jornada. E mãe, pai, quando chegarem em casa cansados, mesmo cansados, eu vou fazer aqui um apelo. Tenha um tempo para seu filho. Busque conversar um tantinho assim com ele. Pare. Deixe um pouquinho o seu cansaço, as suas demandas de lado, a demanda do lar de lado, e vá ao encontro dele. Abrace-o. Converse um pouquinho. Escute como foi o dia dele. Sinta se ele está bem, se ele não está bem, se ele está triste. Perceba se durante aquele dia houve alguma intercorrência na rotina dele. E também faça com que ele se abra em relação a como está a vida em família. Como é que ele está sentindo o seu papel como mãe? Como é que ele está se sentindo também atuando na família? Porque isso evita conflitos. Isso é libertador para aquele ser que não tem ainda a maturidade que nós temos. Para aquele filho que ainda não se descobriu, ainda não se posicionou diante da vida. Então ele precisa de você, mas quando ele percebe que você só chega cansada, que você só chega irritado, então ele começa a cada dia mais se isolar porque ele não quer levar mais uma preocupação para você. Só que você precisa entender que ele deve ser uma das suas preocupações. Então você tem que ir em busca dele e fazer com que ele entenda isso. Que ele pode contar com você. Mas claro, naqueles dias mais difíceis, em que você também não está bem, é importante fazê-lo entender que você precisa do seu tempo. Que você precisa de silêncio, precisa relaxar, precisa cuidar um pouquinho de si mesma. Mas não se sinta só. Você precisa entender que esse papel de mãe, apesar de desafiador, cansativo, ele é também um momento de crescimento e uma grande oportunidade que Deus nos dá de sairmos de nós mesmas, de amarmos além do nosso próprio eu, e que isso pode sim fazer a diferença na sua vida, na vida do seu filho, na harmonia do seu lar. Porque estar ciente desse grande papel realmente harmoniza. E aí os vínculos, eles passam a se formarem de maneira mais tranquila, mais leve. E não podemos negar que a sensibilidade feminina, ela faz toda a diferença nesse momento. Então, amiga, eu aqui lembro de uma frase do Barbosa Filho que diz assim: ser mãe é encarnar a divindade em nós. E eu deixo aqui essa frase para que você reflita o que é realmente encarnar a divindade em nós. E sempre que for possível, vá em busca do seu filho. Sempre que se sentir triste, vá em busca do seu filho. Sempre que se sentir alegre, vá em busca do seu filho. Porque essa relação com ele é o que dá sentido à nossa vida como mãe, como seres, como co-criadoras de novas vidas, né? Como co-criadoras junto a Deus, nesse papel de trazer ao mundo esses seres e de trazer para nossas vidas esses seres do coração. Então, se esse momento aqui trouxe para você reflexões positivas, eu peço que você indique a um amigo
que você compartilhe, que você curta o nosso canal e que deixe sugestões, que interaja comigo, porque a sua opinião é muito importante. Sinta que a sua força de ser mãe, ela pode ajudar outras vidas. Então, antes ajude a si mesmo e depois vá em busca dessas outras vidas para fazer a diferença na vida delas também. Então, vamos juntos? Um grande abraço.